Esse vídeo será um resumo da primeira parte do caso número 6 da agência Quagmire, o mistério do Hotel Rose. Para quem não sabe, As Aventuras da Agência Quagmire é a nossa aventura temática de Chamados de Cthulhu, onde cada arco é composto por casos criminais ou paranormais investigados pelos jogadores que compõem a nossa mesa. E hoje iremos falar sobre o caso número 6, o mistério do Hotel Rose, relacionados a uma entidade conhecida como Shogunofol. Shogunofol é geralmente descrito como uma figura parecida com o ídolo de elefante, mas com um aspecto muito mais horrível e deformado. Sua tromba é dita ser capaz de sugar o sangue de suas vítimas. Ele tem uma aparência que mistura aspectos de um deus elefante e de uma criatura primordial, com pele escura e enrugada, olhos brilhantes e uma presença que inspira terror. Shogunofol foi adorado por civilizações antigas e extintas, incluindo povos da Ásia e da Europa. Ele veio de um mundo ou dimensão e foi trazido para a Terra em tempos pré-históricos. Sua adoração envolvia sacrifícios humanos e rituais sangrentos, com a crença de que ele podia conceder proteção e poder aos seus seguidores. Shogunofol é retratado como um ser de imenso poder sobrenatural. Ele pode se mover entre dimensões, influenciar a mente dos humanos e possui uma durabilidade quase imortal. Sua principal habilidade é a capacidade de sugar a vida de suas vítimas através de sua tromba, drenando sangue e energia vital. Essa entidade é a figura central do caso número 6 da agência Quagmire, o mistério do Hotel Rose. O Hotel Rose foi fundado por Henry Philip Rose em 1880. Essa construção se localizava em uma região montanhosa próxima da cidade de Atlanta, Geórgia, conhecida como Montes Apalache. O hotel era conhecido por acolher a elite política e econômica dos Estados Unidos, e por muito tempo foi conhecido como uma estadia de renome entre os principais círculos sociais da época. Todavia, as coisas mudariam drasticamente em 1905. Nesse ano, o hotel recebeu uma peculiar conferência de arqueologia e história antiga, que teve como palestrantes o renomado arqueólogo Andrew Thompson, que tinha acabado de retornar de uma grande jornada de pesquisa em Roma sobre o famigerado incidente de Pompelo, bem como Josh Bates, o especialista em vestígios de sociedades secretas, como a lendária Ordem Demoníaca de Ganesha, que ele encontrou no platô de Tsang, na fronteira montanhosa entre a China e o Tibete. O arqueólogo Andrew Thompson trouxe consigo uma estátua que representaria um culto ancestral a uma figura mítica com traços elefantinos, provavelmente ligado ao incidente de Pompelo. E foi exatamente esse artefato que marcou o início de uma história macabra que assombraria por anos o Hotel Rose. Pesquisando sobre o incidente de Pompelo, Andrew Thompson descobriu registros históricos que relatam a tormenta da cidade de Pompelo pelos Miri Nigri, um grupo de anões de pele escura com aparência rudimentar que habitava nas montanhas e sequestrava aldeões para rituais macabros. Embora conseguissem se passar por humanos, devido à miscigenação, suas características medonhas eram perceptíveis. Documentos arqueológicos indicam que o governador-geral da província romana ordenou uma expedição militar para acabar com esses cultos. Provavelmente, a estátua encontrada por Andrew Thompson era um ícone adorado pelos Miri Nigri. O historiador Josh Bates relata que, enquanto Ganesha é venerado na tradição hindu como um deus da sabedoria, prosperidade e proteção, na fronteira entre a China e o Tibete, existem registros históricos de uma ordem demoníaca que utilizava o nome de Ganesha em rituais sombrios. Durante suas investigações arqueológicas no platô de Tsang, Josh Bates encontrou evidências de que essa ordem existiu por séculos, exercendo uma influência sinistra na região. Os aldeões locais contavam histórias aterrorizantes sobre rituais macabros e sacrifícios humanos realizados pelos membros da ordem, que seguiam uma filosofia de adoração a entidades malignas. Nas ruínas dessa ordem, Josh Bates descobriu inscrições em antigas línguas tibetanas e chinesas, além de registros de artefatos ocultos, como estátuas de Ganesha com olhos rubros e retratos de criaturas demoníacas. Em razão da similaridade entre a estátua encontrada por Andrew Thompson
e os registros dos ícones pesquisados por Josh Bates, os dois pesquisadores se juntaram para relatar com precisão os significados históricos dessa estátua na Conferência de História e Arqueologia que ocorreria no Hotel Halls em 1905. No hotel, havia um grupo de crianças que sempre se reunia para brincar e frequentar as dependências da estadia. Elas eram Alice Thompson, filha do arqueólogo Andrew Thompson, Sophia Bates, filha do arqueólogo Josh Bates, Lucas Strong, filho do influente político local Brian Strong, Pedro Norton, filho do influente casal de escritores, e Julia e Virgil Williams. As crianças possuíam de 8 a 10 anos, sendo que Virgil era o mais velho do grupo. Após o primeiro dia de conferência de História e Arqueologia que ocorreria no Hotel Halls, todas essas crianças, com exceção de Virgil, desapareceram junto com a estátua. Depois disso, o Hotel Halls fechou, e assim permaneceu até a sua reabertura em 1924. Muito se especulou sobre o que teria ocorrido, mas as investigações que ocorreram na época não encontraram qualquer resposta sobre esse caso. As crianças e a estátua nunca mais foram vistas. A principal hipótese é que Alice, a líder do grupo de crianças e filha do arqueólogo Andrew Thompson, teria tido acesso à estátua que seu pai guardava e a levado para os seus amigos brincarem com esse artefato. O problema é que o ícone em questão era uma representação de Shog-Nothol, que estaria selado na estátua e, de alguma forma, exerceu sua influência sobre as crianças. Mas o que se tem são apenas teorias. Após o fechamento do Hotel Halls, diversos hóspedes do hotel morreram de forma misteriosa. Além disso, muitas lendas urbanas ligadas à aparição das crianças desaparecidas e à imagem macabra de uma entidade com traços elefantinos começaram a circular pela cidade de Atlanta, bem como por outros locais próximos dos Montes Apalaches. Por conta disso, alguns aventureiros procuraram escalar as montanhas para ter contato com essas supostas aparições. Todos os que encararam esse desafio nunca mais voltavam. Com o advento da Grande Guerra, em 1914, a curiosidade sobre esses acontecimentos enfraqueceu até o começo dos loucos anos 20. Já nessa época, um grupo de amantes de ocultismo e do sobrenatural, autodenominados como Clube da Meia-Noite, começaram a se reunir em um armazém abandonado fora do centro de Atlanta. Esse grupo se encontrava para compartilhar histórias de terror, entrar em contato com os mortos e realizar outros atos voltados ao ocultismo. Certo dia, eles iniciaram 3 tentativas de contato com o paranormal através da tábua Ouija. A primeira experiência foi assustadora. Eles perguntaram se havia algum espírito presente, e a estátua se moveu sozinha, respondendo sim. Os amigos, atônitos, começaram a fazer perguntas e receberam respostas perturbadoras. O espírito se identificou como alguém que havia morrido em um acidente de carro e que agora estava preso naquele ambiente. A segunda experiência foi ainda mais aterrorizante. Eles perguntaram sobre o diabo que vivia nas montanhas e, surpreendentemente, a tábua respondeu. Ela indicava que algo maligno habitava nas montanhas e que esse ser era muito poderoso. Os amigos se sentiram arrepiados e decidiram encerrar a sessão. Mas a terceira e última experiência foi a mais chocante. Eles perguntaram sobre as crianças desaparecidas em 1905 e a tábua se moveu freneticamente, como se houvesse muita energia presente no local. Finalmente, a tábua respondeu: eles voltarão do longo sono para ajudar o diabo que vive nas montanhas. Quando eles pediram para saber como as crianças morreram, a sala foi atingida por fenômenos paranormais, como objetos voando, luzes piscando e portas batendo. Os amigos ficaram tão apavorados que encerraram a sessão imediatamente. Esse evento paranormal os motivou a iniciar uma expedição nos Montes Apalaches. Entretanto, dias depois dessa ida, os jovens não retornaram à cidade. Após iniciar uma busca pelos arredores, as forças policiais locais encontraram os restos dos corpos dos integrantes do Clube da Meia-Noite, o que reforçou o estigma negativo da região montanhosa e reavivou os boatos sobre a maldição do Hotel Halls. Desde o fechamento do Hotel Halls, Henry Philip Halls
criador dessa estadia, se envolveu com diversos empreendimentos duvidosos, até ser preso por estelionato e se afundar em inúmeras dívidas. Para sua sorte, uma pessoa resolveu ajudá-lo a sair da prisão e a quitar os débitos pendentes. Esse benfeitor também se propôs a reconstruir o famoso Hotel Halls e se dispôs a arcar com todos os custos disso. Esse homem era Virgil Williams. Virgil e Julia Williams eram crianças adotadas por Karl von Richter, um influente intelectual alemão e um dos líderes de um grupo de ocultistas conhecidos como Sociedade Thule. Durante os eventos do caso número 0, o mistério do RMS Atlas, os detetives da agência Quagmire conheceram pela primeira vez esse sujeito e essa ordem ocultista. Ao longo da investigação desse primeiro caso, foi descoberto que a Sociedade Thule pretendia sacrificar todos os membros da terceira classe do Atlas, como uma oferenda ao antigo deus dos mares conhecido como Dagon. E isso seria realizado mediante o artefato místico chamado de Joia do Mar, que era guardado pelo próprio von Richter. Eles acreditavam que Dagon era o guardião de uma ilha mística, conhecida como Thule, ou Hyliea, onde jazia tesouros jamais vistos, bem como uma entidade ancestral conhecida como Cthulhu. Todavia, os planos da Thule foram frustrados pelos detetives da agência Quagmire e Karl von Richter acabou morrendo no RMS Atlas. Antes de sua morte, esse ocultista adotou Julia e Virgil para que ambos cumprissem um propósito maior. E existem relatos de que von Richter teria dito que Julia cumpriu sua missão ao desaparecer no Hotel Halls, junto com as outras crianças, em 1905. Agora, em 1924, Virgil parece pretender cumprir uma obscura missão com o financiamento do novo Hotel Halls. Como uma dedicatória ao seu preceptor, a arquitetura do hotel foi realizada com base em um modelo criado pelo próprio Karl von Richter. Todavia, ao mesmo tempo em que o hotel estava sendo construído, houve o aparecimento de diversos corvos observando os trabalhadores da construção e os habitantes que viviam ao redor dos Montes Apalache. Esses corvos são entidades místicas que surgem de tempos em tempos a serviço dos deuses do mitos. O primeiro registro histórico sobre o aparecimento dessas aves está no livro Criatura de Hipóteses e Fatos. Essa obra descreve cultos que foram formados em torno desses pássaros demoníacos. No Distrito dos Lagos, na Inglaterra, um culto desse tipo foi documentado através de cartas de referentes locais em 1593. Segundo o texto, os cultistas ofereciam suas filhas em sacrifício a esses pássaros. Dizia-se que eles eram criaturas possuídas por entidades malignas que regressavam ao mundo de 55 em 55 anos. Outros afirmam que são servos leais do diabo, que conseguem ter acesso a esse mundo do período supracitado para cumprir as ordens de seu líder. Em 1648, um poema bávaro sobre esses pássaros ficou famoso entre as comunidades rurais alemãs. O texto dizia o seguinte: eles viajam para o pulso da rota mássica, que roda no coração do espaço, enquanto eles deixam e voltam para a batida da roda, enquanto ela gira e enquanto viajam, enquanto ela gira e enquanto viajam. Outro registro histórico relata que, desde a época medieval, os corvos têm a reputação de guardar a Torre de Londres. Quando um corvo morria, outros corvos ficavam à sua volta, como em um funeral de corvos grasnando. Todavia, um relato de 1813 nota uma situação em que os corvos despedaçaram os corpos das aves que morriam. Já em 1868, um autor desconhecido escreveu o seguinte texto sobre esses pássaros místicos: no caos do universo, eles seguem o curso da rota, a serviço dele, o Criador, enquanto o sistema se fecha, na luz oblíqua do pulsar de Deus. Eles surgem sem aviso, a serviço dele, em devoção. Enquanto ele respira, eles agem com precisão. No cume da montanha, eles nos observam em silêncio. Enquanto vivemos, o tempo passa, e para eles, nada é um desafio, pois nos céus, os observadores seguem o curso da rota, no ciclo de Syncus até o nosso fim, o recomeço dos guardiões. Eles são os servos do Criador, os defensores do universo,
eles seguem a rota com devoção, até que chegue a hora do recomeço. Em 1923, durante a conclusão das obras da construção do novo Hotel Rose, esses corvos aparecem novamente. Eles são os guardiões dos deuses, que despertam do ciclo de ciclos, depois que o caos primordial que originou o mundo finalmente se aproxima da Terra. São responsáveis por cumprir os seus desígnios e se alimentar da carne seca dos sacrifícios. Por isso, agora, eles povoam as montanhas Apalache a serviço de Shog-Nothol. Muitos dos trabalhadores que participaram da construção do novo hotel em 1923 fugiram do local após sofrerem diversos pesadelos com fantasmas de criança e com uma figura grotesca com traços elefantinos. Esses fatos chegaram ao conhecimento da agência Quagmire, que imediatamente iniciou uma investigação preliminar para compreender a história do Hotel Rose. Após um longo esforço investigativo, os detetives descobriram os fatos relatados até aqui. O ponto disruptivo da investigação foi o momento em que eles chegaram ao armazém, onde o Clube da Meia-Noite se reunia. No local, foi descoberto que o grupo de jovens desejava destruir o diabo que vive nas montanhas, uma clara referência a Shog-Nothol. Os investigadores da Quagmire usaram a tábua Ouija para entrar em contato com as crianças. Inicialmente, a comunicação foi amistosa e os espíritos pediram aos detetives para acabar com a maldição existente das montanhas, além de alertarem para que ninguém morresse no hotel. Todavia, uma interferência maligna aconteceu no local, e uma presença macabra falou a seguinte frase aos detetives: "Nós iremos matar todos vocês." Após esse contato demoníaco, os corvos que estavam nas montanhas invadiram o armazém atacando os detetives e fazendo com que eles tivessem uma visão, na qual era possível vislumbrar o despertar de Shog-Nothol. Por fim, compreendendo o perigo da missão, mas firmes na expectativa de vencer mais esse mal, os agentes da Quagmire concluíram as investigações preliminares e iniciaram os preparativos para adentrar no Hotel Rose. Se você gostaria de saber como essa história vai continuar, sinta-se convidado a acompanhar a gente ao vivo nas segundas-feiras, às 21h30, onde nós continuamos a segunda parte dessa aventura.